Bom, boa noite a todos. O meu nome é Márcio Santos, esse é o canal A Galma. E esse vídeo eu vou falar sobre a série da Netflix Cobra Kai, fazendo um link entre o tema da série e a modernidade líquida. A meu ver, a série ela gira em torno de um conflito. É fácil ser um homem dos anos 80 vivendo em 2020, e daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu acho que o conflito central é esse. Inicialmente, eu queria dar um panorama sobre a série. Ela é uma série que começou no YouTube Red, em 2018, e eles fizeram 2 temporadas. E ela não teve muito sucesso. Porém, quando a Netflix colocou no catálogo dela, a série estourou de uma forma absurda, ganhou uma popularidade muito grande e foi interessante porque foi um encontro entre os adolescentes de hoje, de 2020, e os coroas que foram adolescentes nos anos 80, que hoje estão, como eu, né, estamos na casa dos 40 anos, entre os 40 e os 50. E o Will Smith é um dos produtores e eu acho que é isso que explica o fato de ser uma série que tem uma comédia muito forte. E é uma comédia que é um conflito, é uma comédia que gira em torno de um conflito entre a mentalidade dos anos 80 e a mentalidade de agora, de 2020. Eu estou falando 2020 porque é quando a série foi lançada, apesar dela ter sido filmada em 2018. Por exemplo, nos anos 80, o bullying nem tinha esse nome de bullying e ele era totalmente permitido. O protagonista, que é o Johnny Lawrence, que é o sensei da Academia Cobra Kai, ele faz vários bullying com os alunos. Por exemplo, ele chama um aluno de tetudo, ele fala que o outro tem a boca podre, ele chama um menino que tem lábio leporino de lábio, ei lábio, vem cá. E aí eles se chocam, porque eles aprendem o politicamente correto na escola, que não se deve dar apelidos, né, que não se deve estigmatizar as pessoas. E em várias ocasiões o Johnny Lawrence se choca com esse politicamente correto. Por exemplo, tem uma hora que ele vai dar uma explicação sobre que tipo de alunos ele aceita, e ele fala que ele aceita meninos e meninas. E aí alguém pergunta sobre se ele aceita pessoas trans, e ele fala, trans o quê? Ele não faz a mínima ideia do que é as pessoas trans. Porque nos anos 80 não havia nenhum lugar para essas pessoas. E uma coisa que é interessante também é que quando o principal aluno dele, que é o Miguel Dias, vai se aconselhar com ele a respeito de uma menina que ele está querendo namorar, o Miguel Dias pergunta assim, e se ela disser que não quer? Aí ele fala assim, você é um Cobra Kai, você não pode aceitar a derrota. Aí o Miguel Dias responde, mas o não é não. E aí ele já imediatamente adapta essa ética que nós temos hoje em dia, né, de que o não é não, se uma mulher diz não, então isso quer dizer não. Ele adapta para a filosofia do Cobra Kai. Ele fala, num toque corporal não é não, mas no sentido de você continuar cortejando ela, querendo tentar um encontro com ela, você deve insistir. E, por exemplo, a Cobra Kai, ela tem um dos seus lemas é não ter compaixão. E ele é uma pessoa assim bastante intolerante no início da série. Ele é intolerante com imigrantes, com gordos, com nerds, com deficientes. E Johnny Lawrence tem um arco. Ele começa com essa intolerância absurda, com essa bolha dos anos 80, e aí ele vai evoluindo para uma inserção melhor em 2020. Só que não é uma inserção no sentido de que ele adere 100%. É uma influência mútua. Ele implanta algumas ideias nos adolescentes e os adolescentes também fazem com que ele aceite algumas modernidades. E aí eu falei para vocês que o link desse vídeo seria Cobra Kai em relação com a modernidade líquida. Ora, ele, nesse arco, no final da série, ele começa a aceitar a compaixão. E essa série, ela mostra um jogo de forças
entre o Miguel Dias e os outros adolescentes que querem que ele se adapte a 2020 e a própria cultura dele dos anos 80, que tem muita resistência em mudar. E essa parte dos anos 80, ela é representada pela chegada do professor dele, o fundador da Academia Cobra Kai, que já é um senhor de mais de 70 anos, que é o John Kreese. O John Kreese está nos filmes do Karate Kid, está no primeiro filme do Karate Kid. Na época ele já tinha seus 40 e tal, atualmente ele tem para lá de 70, e ele era um cara extremamente bruto, extremamente violento. E ele chega na série como uma pessoa de extrema direita, ele chega na série como uma pessoa que mente, é uma pessoa que cria histórias para se vangloriar, porém ele tem uma imagem que é insustentável, que é muito parecido com a extrema direita que a gente vê, por exemplo, no Brasil, né? Pessoas que se autopromovem como tendo uma ética assim muito acima do normal, e se você for investigar a pessoa a fundo, pouca coisa disso se sustenta, né? Pouca coisa dessa ética se sustenta nos fatos. Então o Miguel Dias, que é já o outro polo, enquanto que o John Kreese é o polo dos anos 80, o Johnny Lawrence, que é o protagonista, está no meio entre as duas forças, o Miguel Dias está no polo dos anos de 2020. E aí ele ensina o Johnny Lawrence a usar o Tinder, ele ensina o Johnny Lawrence a usar a internet, ele faz um Instagram, ele faz um site de divulgação da academia. E aí a série, ela, principalmente as cenas de humor, são nesse conflito, né, entre os anos 80 e os anos de 2020. Uma outra coisa que eu queria falar, que tem mais a ver com a modernidade líquida, é a queda da função paterna. O Freud falava sobre isso já no início da psicanálise, lá em 1900, mas isso foi mais apontado por Lacan, e a gente vê hoje assim um tipo de presença paterna bastante insuficiente. A gente vê assim muitos pais abandonadores, muitos pais divorciados, muitos pais que só veem os filhos nos fins de semana, muitos pais que se casam novamente, formam uma outra família e não tem tempo mais para dar atenção para os filhos do primeiro relacionamento. E a série fala muito sobre isso. Por exemplo, o Johnny Lawrence, que é o protagonista, ele revela para o Daniel San que ele não tinha pai. O Daniel San achava que ele era um pai, que ele tinha um pai rico. E ele fala, não, eu não tinha pai, ele era meu padrasto e ele era um bosta. Ele era bastante abusivo, bastante estúpido com o enteado. Ele gostava da esposa, mas não gostava do enteado. Então, o Johnny Lawrence, nos flashbacks da série, ele mostra que ele encontrou no karatê, e principalmente no John Kreese, ele encontrou um pai substituto, uma família substituta. E a série fala várias vezes desses pais substitutos. Por exemplo, o Sr. Miyagi, que era o sensei do Daniel San nos anos 80, o Daniel San fala claramente que o Sr. Miyagi era um pai que ele encontrou, já que o pai do Daniel San tinha falecido quando o Daniel San ainda era criança. Eu estou falando Daniel San, mas eu estou falando de uma maneira errada, porque na série ele é Daniel Larusso. E o Miguel Dias, ele é um imigrante, na verdade ele é filho de uma imigrante, mas ele é interpretado como um imigrante, ele tem todo um fenótipo latino, ele é filho de equatorianos, e aí ele vira o filho substituto do Johnny Lawrence. O Johnny Lawrence tem um filho, só que ele não tem vínculo de afeto com esse filho. Esse filho é o Robbie. E o Robbie vai procurar um pai substituto no Daniel Larusso. É óbvio, a série, para ter uma história interessante, ela tem que ter esses cruzamentos. Então, o filho do Johnny Lawrence vai fazer vínculo de filho com o Daniel Larusso, que vai representar um pai substituto. E o Johnny Lawrence vai aceitar como um filho afetivo o Miguel Dias, que vai se tornar o principal atleta da academia dele. E um último conflito que eu poderia apontar é o conflito entre a ternura e a brutalidade. A série tem várias cenas de luta,
e tem várias cenas de campeonato também, mas também, ao mesmo tempo, ela também fala muito sobre a ternura. E alguns personagens, como o menino que tem lábio leporino, ele fica vacilando e pendulando entre o polo da brutalidade e o da ternura. Ele tem uma certa resistência em voltar para o polo da ternura e ele não consegue chegar num ponto mediano. Ele fica insistindo em tentar permanecer no polo da brutalidade. E o John Kreese, que era o treinador dos anos 80, ele representa essa tentativa de permanecer o tempo todo na brutalidade de uma forma estereotipada. Tá? E por que modernidade líquida? A modernidade líquida é a tese do Zygmunt Bauman, que é o filósofo polonês, em que ele dizia que nada mais é feito para durar. O emprego não é feito para durar, a indústria não é feita para durar, a cultura não é feita para durar, a religião não é feita para durar. Pensa nas mudanças de religião que as pessoas vão tendo, nas mudanças de igreja. Isso não tinha antes dos anos 60. As pessoas nasciam numa religião, morriam naquela religião. As pessoas casavam-se com uma pessoa e não importa o que acontecesse, elas iam morrer casadas com aquela pessoa. Hoje não tem mais nada disso. Hoje é a modernidade líquida. A gente vai mudando de emprego, fica desempregado, vira autônomo, não tem nenhum tipo de segurança, nem afetiva, nem financeira, nem política, nem religiosa e nem filosófica. E a série fala sobre isso, ela mostra isso nessas novas formações familiares, né? Por exemplo, o Daniel San, que é o Daniel LaRusso, ele acaba aceitando o Robbie como se fosse um filho. O Johnny Lawrence acaba tratando o Miguel Dias como se fosse um filho também e acaba tendo um namoro com a mãe do Miguel. Ou seja, uma família substituta, uma família recomposta. A mãe do Robbie, que era a ex-namorada do Johnny Lawrence, também fica o tempo todo em busca de um parceiro amoroso, mas ela troca muito de parceiro amoroso. E, curiosamente, a parte mais chata da série, o polo mais assim, sem graça, é o do Daniel LaRusso, que é o único que tem uma família tradicional, né, que é o pai, a mãe e os filhos, né? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal, dá uma curtida aqui para ajudar a crescer o canal, tá? Então é isso. Muito obrigado. Tchau.